Maya Benton achava que conhecia a dor do coração até a noite em que as palavras cruéis de um milionário destruíram sua dignidade diante da elite de Boston. Mas o que ela descobriu a seguir mudaria tudo. O amigo, por correspondência anônimo, que havia sido o confidente de sua alma por 8 meses, o estranho que conhecia seus segredos e sonhos mais profundos, era exatamente o mesmo homem que a havia humilhado publicamente. Agora Maya enfrenta uma escolha impossível: revelar a verdade e arriscar perder a conexão mais bonita que já conheceu, ou permanecer em silêncio e observar se suas ações cotidianas podem algum dia igualar a ternura que ele derrama em suas cartas. Alguns segredos têm o poder de destruir, outros têm o poder de curar. O coração de Maya sobreviverá ao teste final de saber se o amor encontrado nas cartas pode se tornar amor vivido na realidade. Se você está fisgado e quer saber como essa história se desenrola, inscreva-se e me diga de qual cidade você está assistindo. O salão de baile brilhava como uma caixa de joias sob os lustres. Maya Benton alisou seu vestido azul marinho e tentou não se sentir deslocada entre a elite de Boston. O baile da Fundação Verrill era o tipo de evento que ela nunca frequentaria se seu hospital não tivesse comprado uma mesa. Ela caminhou com cuidado em seus saltos emprestados em direção ao bar, esperando por algo simples: água com gás. Talvez um canto tranquilo onde pudesse passar despercebida. Os pisos de mármore refletiam a luz dourada vinda de cima. Mulheres em vestidos de grife passavam por ela, suas joias captando a luz como pequenas estrelas. Maya tocou os brincos de pérola de sua avó, seu único tesouro de verdade naquela noite, e lembrou a si mesma que ela pertencia ali tanto quanto qualquer outra pessoa. No bar, ela esperou atrás de um grupo de doadores discutindo clubes de iate e casas de férias. O riso deles era alto e confiante, do tipo que preenchia salas e exigia atenção. Maya se aproximou quando chegou sua vez. "Água com gás, por favor", disse ela ao bartender. Atrás dela, a voz de um homem se elevou acima do burburinho. "Talvez devêssemos apertar nossos padrões de convidados no próximo ano. Garantir que as pessoas realmente pertençam a essas coisas." As palavras atingiram Maya como água fria. Ela congelou, sua mão a meio caminho do copo que o bartender oferecia. Ao seu redor, as conversas se aquietaram. As pessoas se viraram para olhar, suas bochechas queimavam quando ela percebeu que estavam olhando para ela, a única mulher negra parada sozinha no bar. Maya forçou-se a pegar o copo com dedos firmes. Ela não daria a eles o prazer de vê-la chorar. Não ali. Nunca. "Obrigada", sussurrou ao bartender e caminhou em direção ao saguão em pernas que pareciam prestes a ceder. O homem que havia falado alto, de cabelos escuros, usando um smoking perfeitamente ajustado, ainda estava conversando com seu grupo. Ele nem sequer havia olhado para ela. Para ele, ela era invisível. Nada. Alguém que não pertencia ao seu mundo. Maya empurrou as portas pesadas para o saguão do hotel. O ar era mais fresco ali, mais fácil de respirar. Atrás dela, um violino tocava uma valsa, abafado pelas portas fechadas do salão de baile. Ela pegou seu telefone e digitou uma mensagem rápida para sua melhor amiga. "Indo para casa. Te ligo mais tarde." Ela não choraria. Ela havia prometido a si mesma isso anos atrás, depois de muitos momentos como esse. Em vez disso, ela iria para casa, faria chá e escreveria para a única pessoa que sempre entendia sua dor. Northstar era seu amigo por correspondência há 8 meses agora. Eles se conheceram através de um serviço antigo de troca de cartas, cartas manuscritas de verdade, sem fotos, sem nomes reais, apenas conversas honestas entre duas almas que encontravam conforto em palavras. Ele assinava cada carta com a mesma frase: "Gentileza é clareza." Naquela noite, ela precisava dessa gentileza mais do que nunca. O apartamento de Maya era pequeno, mas aconchegante, cheio de plantas e livros e o brilho suave de abajures. Ela tirou os saltos emprestados e trocou de roupa para seu pijama favorito, algodão macio com pequenas luas estampadas. Em sua mesa de cozinha, ela pegou seu papel de carta especial e começou a escrever. "Querido Northstar, hoje à noite fui a um lugar onde pensei que pertencia. Me vesti com cuidado, tentei ser invisível, mas alguém decidiu que eu não me encaixava.
As palavras não eram destinadas diretamente a mim, mas doeram do mesmo jeito. Eu quis desaparecer no chão. Às vezes me pergunto se estamos nos enganando, pensando que as coisas mudaram. As pessoas sorriem na sua cara, mas quando acham que você não pode ouvir, a verdade vem à tona. Você não pertence aqui. Você não é um de nós. Voltei para casa e fiz chá de camomila. Estou sentada na minha cozinha, onde tudo é meu, onde não preciso provar que pertenço. Por que fazemos isso uns com os outros? Por que a gentileza é tão difícil? Espero que seu dia tenha sido melhor que o meu. C. Glass. Ela dobrou a carta com cuidado e a deixou de lado para enviar no dia seguinte. Escrever para o North Star sempre a ajudava a se sentir menos sozinha. Ele entendia a luta de uma forma que a surpreendia. Suas cartas falavam de solidão, de querer ser melhor, de cometer erros e tentar aprender com eles. Às 10 horas, seu telefone vibrou com uma notificação de e-mail. North Star havia respondido à sua carta de ontem. O timing dele era perfeito, como sempre. Querida C. Glass, eu disse algo errado hoje. Palavras que magoaram alguém, e eu nem percebi no momento. Eu estava distraído, tentando ser charmoso para pessoas que não importam, e deixei escapar algo descuidado. Estou envergonhado. Quando entendi o que havia feito, a pessoa já havia ido embora. Nem sei se posso encontrá-la para me desculpar. Como você compensa por palavras que cortam sem pensar? Fico pensando no que você escreveu na semana passada, como a dignidade custa esforço, especialmente quando outros tentam tirá-la de você. Acho que posso ter roubado a dignidade de alguém hoje à noite sem nem saber o nome dela. Quero ser o tipo de homem que constrói as pessoas em vez de derrubá-las, mesmo que acidentalmente. Especialmente acidentalmente. Gentileza é clareza. North Star. Maya encarou a tela. O timing era estranho demais para ser coincidência. Mas Boston era uma grande cidade. Muitas pessoas iam a eventos beneficentes. Muitas pessoas diziam coisas impensadas. Ela releu suas palavras. Eu disse algo errado hoje. Eu estava distraído, tentando ser charmoso para pessoas que não importam. Deixei escapar algo descuidado. Suas mãos tremiam quando ela pegou o programa do baile que havia enfiado em sua bolsa. Ela o agarrou sem pensar, apenas algo para segurar enquanto fugia. Agora, ela o abriu sobre a mesa e examinou as páginas. Ali na contracapa interna, a declaração de missão da família Verhill, cercada por uma letra cursiva elegante. A Fundação Verhill acredita que gentileza é clareza e que a generosidade de espírito ilumina o caminho à frente. Gentileza é clareza. A mesma frase que North Star assinava em cada carta. O coração de Maya bateu forte quando ela virou para o início do programa. Lá estava o comitê de organização, encabeçado por Ethan Verrill, herdeiro do grupo hoteleiro Verrill, o homem que havia feito o comentário sobre padrões de convidados, o homem que a humilhara sem sequer olhar para ela. Ela pegou seu laptop e procurou por fotos de eventos anteriores da fundação. Lá estava ele, Ethan Verrill, alto, cabelos escuros, o mesmo homem daquela noite. Em todas as fotos, ele parecia confiante, à vontade, como alguém que nunca duvidou de seu lugar no mundo. North Star, seu gentil e atencioso amigo, por correspondência que escrevia sobre solidão e erros e querer ser melhor. Não podia ser a mesma pessoa. Podia, mas a frase, o timing, a vergonha em sua carta. Maya fechou o laptop e caminhou até a janela de seu quarto. A cidade brilhava lá embaixo, milhares de luzes em milhares de janelas. Atrás de cada luz havia uma pessoa com segredos, com partes escondidas de si mesmas que não mostravam a ninguém. Se Ethan Verrill realmente fosse o North Star, então qual versão era real? O homem descuidado que a ignorara no baile, ou o escritor atencioso que havia sido seu confidente mais próximo por 8 meses? Ela pensou em todas as cartas que haviam trocado, suas histórias sobre crescer, sentindo-se invisível, apesar da riqueza de sua família, suas lutas por decepcionar seus pais, seus sonhos de fazer um trabalho que importasse em vez de apenas parecer bem em fotos. Nada disso combinava com o homem que sugerira que pessoas como ela não pertenciam. Maya fechou suas cortinas e entrou na cama. Amanhã era sábado e ela tinha o turno da manhã no hospital. Trabalho real com pessoas reais que precisavam de sua ajuda. Ela pensaria sobre esse mistério mais tarde, mas enquanto tentava adormecer,
Um pensamento não parava de circular. Se ele realmente fosse o North Star, se ele realmente se sentisse envergonhado pelo que dissera naquela noite, o que ele faria a respeito? Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do North Star. Não consigo dormir. Fico pensando na pessoa que magoei hoje à noite. Quero encontrá-la e me desculpar, mas estou com medo. E se ela não quiser ouvir de mim? E se desculpas não forem suficientes? O que você faria, Siglass? Como você faz reparações reais por palavras descuidadas? Maya encarou o teto por um longo tempo antes de digitar de volta. Às vezes as pessoas nos surpreendem. Às vezes a pessoa que nos magoa é também a pessoa que poderia nos curar se estiver disposta a fazer o trabalho. Mas palavras são fáceis. Ações são o que conta. Se você realmente quer fazer reparações, comece ouvindo. Não tente consertar tudo de uma vez. Apenas veja a pessoa que você magoou. Realmente a veja. Ela apertou enviar e desligou o telefone. Amanhã, ela descobriria se o North Star era apenas palavras em uma página, ou se ele era alguém que poderia aprender a igualar sua gentileza com suas ações. O turno da manhã começou cedo no Boston General. Maya chegou às 6:30, com o cabelo preso em um coque impecável, usando roupas de enfermagem e sapatos confortáveis. A mesa de escalas era seu domínio, um lugar onde ela ajudava a coordenar o cuidado de centenas de pacientes toda semana. Era um trabalho importante, mesmo que não viesse com galás chiques ou champanhe. Ela havia acabado de se acomodar com seu café quando ouviu vozes familiares no corredor. Através da divisória de vidro, ela viu Ethan Verrill caminhando com uma jovem que parecia uma versão polida dele, mesma cor de cabelo escuro, mesma roupa cara. Sua irmã, talvez. O coração de Maya deu um salto. O que ele estava fazendo ali? Ela os observou se aproximarem da mesa de informações perto de sua estação. Ethan parecia diferente à luz do dia, mais cansado, menos confiante. Ele falou baixinho com a voluntária, então olhou em volta até que seus olhos encontraram os de Maya através do vidro. Reconhecimento piscou em seu rosto. Ela o viu ficar tenso, viu seu maxilar se apertar. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então, ele caminhou até sua mesa. Com licença, disse ele, lendo a placa de identificação à sua frente. Maya Benton. Nos encontramos brevemente ontem à noite, no baile da fundação. Estou procurando pelo quarto 314. Um dos funcionários do meu hotel está se recuperando de uma cirurgia e queríamos visitar. Sua voz estava mais baixa do que na noite anterior, mais cuidadosa. Terceiro andar, ala leste, disse Maya, apontando para os elevadores. O horário de visita termina às 8 da noite. Obrigado. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. Espero que você tenha aproveitado o resto da sua noite. Não era um pedido de desculpas. Ainda não, mas era alguma coisa. Foi tranquilo, disse Maya simplesmente. Ele acenou com a cabeça e se afastou com sua irmã. Através do vidro, Maya os observou esperar pelo elevador. A mulher, definitivamente sua irmã, estava falando com ele em tons baixos e urgentes. Ethan continuava olhando de volta para a mesa de Maya. Uma hora depois, Maya saiu para seu intervalo. Ela estava passando pelos quartos dos pacientes quando viu Ethan novamente, desta vez sozinho. Ele estava sentado ao lado de uma cama de hospital, conversando baixinho com uma senhora negra mais velha, que Maya reconheceu como a Sra. Johnson, uma das funcionárias da limpeza do hotel. Maya diminuiu o passo, curiosa apesar de si mesma. Eu deveria ter verificado como você estava antes, Ethan estava dizendo. Sinto muito por ter demorado tanto. Como está se sentindo? A Sra. Johnson sorriu fracamente. Melhor, obrigada. A cirurgia foi bem. Os médicos dizem que voltarei ao trabalho em algumas semanas. Tome todo o tempo que precisar, disse Ethan. Seu emprego estará esperando, e não se preocupe com as contas médicas. O seguro da empresa deve cobrir tudo, mas se houver lacunas, nós cuidaremos. Isso é muito gentil, Sr. Verrill. É a coisa certa a fazer. Ele se levantou. Há mais alguma coisa que você precise? Algo que eu possa trazer? Maya já tinha ouvido o suficiente. Ela caminhou rapidamente em direção à sala de descanso, sua mente girando. Isso era diferente do homem no baile, mais quieto, mais genuíno, mas qual versão era real? Seu telefone vibrou. Uma mensagem do North Star. Visitei alguém no hospital hoje.
uma funcionária que eu deveria ter verificado há semanas. Sentado naquele quarto, vendo como ela parecia pequena e assustada, percebi o quanto me desconectei das pessoas que o negócio da minha família afeta. Quando foi que parei de ver indivíduos e comecei a ver apenas problemas para administrar? A respiração de Maya falhou. Sawyer Johnson. Ele estava escrevendo sobre a Sawyer Johnson. Ela entrou em uma sala de conferências vazia e digitou de volta. Ações importam mais que culpa. O que importa é o que você faz a seguir. E no dia seguinte, e no dia depois disso. Uma visita é legal. Consistência é caráter. Também desculpas funcionam melhor quando são específicas. Sinto muito é vago. Sinto muito por ter dito algo que fez você se sentir indesejada. É real. Ela apertou enviar antes que pudesse reconsiderar. 20 minutos depois, ela estava de volta à sua mesa quando Ethan apareceu novamente. Desta vez, ele estava sozinho. Maya, disse ele baixinho, posso falar com você por um momento? Em particular? Ela olhou ao redor do corredor movimentado, então acenou com a cabeça em direção a uma pequena sala de consulta que não estava sendo usada. Dentro do espaço silencioso, Ethan fechou a porta e se virou para encará-la. Devo um pedido de desculpas a você, disse ele. O que eu disse ontem à noite no baile sobre padrões de convidados estava errado, impensado e cruel. Você não merecia isso. Maya estudou seu rosto. Seus olhos eram diretos, honestos, sem explicações defensivas ou desculpas. Por que você está se desculpando agora? Ela perguntou. Porque eu estava errado, porque você merecia mais. Por quê? Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Porque quero ser o tipo de pessoa que conserta seus erros em vez de fingir que eles não aconteceram. Era exatamente o que o North Star diria. Tudo bem, disse Maya simplesmente. Aceito suas desculpas. Ethan pareceu surpreso, como se esperasse mais resistência. Só isso? Só isso, por enquanto. Maya abriu a porta. Ações importam mais que palavras, Sr. Verrill. Veremos o que você fará a seguir. Enquanto caminhava de volta para sua mesa, Maya sentiu algo mudar dentro de seu peito. A mágoa ainda estava lá, seriam necessárias mais do que palavras bonitas para curar isso. Mas, pela primeira vez desde a noite anterior, ela se sentiu curiosa em vez de zangada. Se Ethan Verrill realmente fosse o North Star, se o homem que escrevia aquelas cartas atenciosas estivesse escondido em algum lugar dentro do herdeiro privilegiado, então talvez, apenas talvez, essa história não tivesse acabado. Naquela noite, Maya sentou-se em sua cozinha com uma xícara de chá e seu laptop. Ela tinha uma escolha a fazer. Poderia escrever para o North Star e revelar o que sabia. Poderia confrontá-lo, exigir respostas, talvez pôr fim a essa estranha vida dupla que levavam. Ou poderia esperar, observar, ver se suas ações cotidianas combinavam com a ternura em suas cartas. Ela pensou no que sua tia Lila sempre dizia. A verdade tem um jeito de vir à tona quando está pronta. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é dar espaço para ela respirar. Maya abriu o laptop e começou a digitar. Querido North Star, tenho pensado sobre segundas chances hoje. Como sabemos quando alguém merece uma? Como protegemos nossos corações enquanto ainda deixamos espaço para as pessoas crescerem? Acho que se resume a padrões. Um ato gentil não apaga uma palavra cruel, mas uma palavra cruel também não apaga meses de gentileza. A questão é, qual padrão é real? Qual vencerá com o tempo? Alguém me magoou recentemente, depois se desculpou. O pedido de desculpas pareceu genuíno, mas desculpas são apenas palavras até serem respaldadas por mudança. Estou disposta a observar e ver o que acontece a seguir, mas não vou fingir que a mágoa não aconteceu. O que você acha? As pessoas podem realmente mudar ou apenas ficamos melhores em esconder quem sempre fomos? Siglas. Ela apertou enviar e recostou-se na cadeira. Amanhã traria suas próprias respostas. Por esta noite, ela estava contente em esperar e ver. Fora de sua janela, Boston brilhava na escuridão. Em algum lugar daquele labirinto de luzes, Ethan Verrill provavelmente estava sentado em seu próprio computador, lendo suas palavras e se perguntando como responder. Maya sorriu pela primeira vez desde o baile. Ela tinha o poder nesse estranho jogo que estavam jogando, mesmo que ele ainda não soubesse. Ela poderia se revelar quando quisesse.
Poderia vê-lo lutar para se tornar melhor sem que ele soubesse que ela estava observando. Por enquanto, isso parecia suficiente. O domingo de manhã trouxe o cheiro de bacon e o som da tia Lila cantarolando em sua cozinha. Maya havia dirigido até Dorchester cedo, precisando do conforto da sabedoria de sua tia e de suas famosas panquecas. A casinha parecia um santuário depois da tempestade emocional de ontem. Você parece cansada, querida, disse a tia Lila, virando uma panqueca com facilidade prática. Aos 60 anos, ela se movia com a graça de alguém que aprendera a encontrar paz em rituais simples. Noite difícil. Maya contou tudo. O baile, o comentário cruel, o pedido de desculpas e, o mais chocante de tudo, a conexão com o North Star. Sua tia ouviu sem interromper, ocasionalmente acenando ou fazendo sons suaves de compreensão. Então esse homem, disse a tia Lila quando Maya terminou, ele tem escrito cartas de amor para você há 8 meses, sem saber quem você é? Não são cartas de amor, protestou Maya. São apenas conversas honestas sobre vida e solidão e tentar ser melhor. Querida, quando um homem passa 8 meses compartilhando seu coração com uma mulher, mesmo sem conhecer seu rosto, isso é amor. A tia Lila colocou um prato de panquecas douradas na frente de Maya. A questão é, que tipo de amor é esse? Maya regou as panquecas com xarope pensativamente. O que você quer dizer? Alguns homens se apaixonam pela ideia de uma mulher a ouvinte perfeita que nunca os desafia, nunca vê seus momentos feios. Outros se apaixonam pela verdade, mesmo quando é confusa. A tia Lila sentou-se à sua frente com seu próprio prato. Qual deles ele é? Ainda não sei. Então você espera e observa. Deixe que suas ações lhe digam quem ele realmente é. Mas não o puna por algo que ele não fez, e não o recompense por algo que ele ainda precisa provar. A tia Lila esticou a mão sobre a mesa para apertar a mão de Maya. E proteja seu coração, querida. Guarde-o como o tesouro que é. Depois do café da manhã, Maya sentou-se na varanda da frente de sua tia com seu laptop. Ela havia prometido uma resposta ao North Star, e a conversa da manhã havia esclarecido seus pensamentos. Querido North Star, acho que as pessoas podem mudar, mas apenas se estiverem dispostas a fazer o trabalho desconfortável de olhar para si mesmas honestamente. Mudança não é uma decisão que você toma uma vez. É uma escolha que você faz todos os dias, especialmente quando ninguém está olhando. Se alguém me magoasse e depois se desculpasse, eu gostaria de ver consistência ao longo do tempo. Pequenas ações que provem que o pedido de desculpas foi real. Gostaria que a pessoa entendesse não apenas que me magoou, mas por que magoou e como evitar fazer isso de novo. Também gostaria que ela mudasse porque genuinamente quer ser melhor, não porque quer que eu a perdoe. Há uma diferença. O que você está disposto a fazer para provar que suas palavras significam algo? Seaglass. Ela enviou a mensagem e entrou para ajudar sua tia com os preparativos do jantar de domingo. Elas trabalharam em um silêncio confortável, Maya picando legumes enquanto a tia Lila temperava um assado. O ritmo familiar acalmou os pensamentos inquietos de Maya. Você sabe o que eu acho, disse a tia Lila enquanto trabalhavam. Acho que Deus tem senso de humor. 8 meses de cartas e então, surpresa. Ele é o homem que te insultou em uma festa chique. Se isso não é o universo pedindo para você praticar o perdão, não sei o que é. Maya riu apesar de si mesma. Então você acha que eu deveria perdoá-lo? Acho que você deveria deixá-lo merecer. Dia após dia, escolha após escolha. Veja que tipo de homem ele é quando acha que ninguém está olhando. A segunda-feira de manhã no hospital trouxe uma surpresa inesperada. Quando Maya chegou à sua mesa, havia um bilhete do gerente de catering. Jantares em caixas foram entregues para a equipe noturna. Doação anônima, paga através da conta Peterson. Maya conhecia a conta. Peterson pertencia a uma administradora júnior que mal ganhava o suficiente para cobrir suas próprias despesas. Alguém havia usado o nome dela para esconder sua identidade. Ao longo do dia, Maya observou a equipe do turno da noite descobrir as refeições. Sanduíches, frutas, biscoitos e notas de agradecimento que simplesmente diziam pelo seu trabalho árduo. A equipe ficou comovida, os trabalhadores do hospital eram frequentemente esquecidos, especialmente as equipes noturnas, que mantinham tudo funcionando enquanto o mundo dormia.
Maya suspeitava que sabia quem era o verdadeiro doador, mas não disse nada. Se Ethan Verrill queria ajudar sem levar o crédito, isso lhe dizia algo importante sobre seu caráter. Naquela noite, ela escreveu para o North Star: alguém fez algo gentil para meus colegas de trabalho hoje. A bondade silenciosa, o tipo que ajuda sem pedir reconhecimento. Isso me fez pensar sobre a diferença entre representar a bondade e viver olá. Os melhores pedidos de desculpas não são discursos. São ações que mostram que você aprendeu algo. São mudanças de comportamento que acontecem mesmo quando a pessoa que você magoou não está olhando. Como está sendo sua semana? C. Glass. A resposta dele veio rapidamente. Passei o dia pensando nas pessoas invisíveis, aquelas que limpam escritórios depois que todos vão para casa, que preparam refeições sobre as quais nunca pensamos, que mantêm sistemas funcionando enquanto dormimos. Percebi que fui cego para a maioria das pessoas que tornam minha vida possível. Não quero mais viver assim. Quero ver as pessoas vê-las de verdade, não apenas quando é conveniente ou quando preciso reparar algo. Pequenas ações parecem mais honestas do que gestos grandiosos. Qualquer um pode escrever um cheque gordo para uma oportunidade de foto. É preciso mais caráter para lembrar o nome de alguém. A bondade é clareza. North Star. Na manhã de terça-feira, Maya estava atrasada para o trabalho quando esbarrou em alguém do lado de fora do café da Tasha. O café respingou, papéis se espalharam, e Maya se viu cara a cara com Ethan Verrill em uma movimentada calçada de Boston. Sinto muito, disse ela, abaixando-se para ajudar a juntar os arquivos que ele deixou cair. Eu não estava prestando atenção por onde andava. Nenhum dano feito, disse Ethan, aceitando os papéis que ela lhe entregou. Seus dedos se tocaram brevemente, e Maya sentiu uma sacudida de reconhecimento. A letra dele nas etiquetas dos arquivos era a mesma caligrafia cuidadosa que ela vinha lendo há 8 meses. Eles ficaram parados, constrangidos na calçada, enquanto os passageiros da manhã fluíam ao redor deles como um rio. Maya, certo? Disse Ethan. Do hospital. Certo. E você é o Sr. Verrill. Ethan, por favor. Ele transferiu os arquivos para um braço só. Estive pensando em nossa conversa de ontem, sobre ações e palavras e provar as coisas com o tempo. Maya estudou o rosto dele. Sob a luz da manhã, ele parecia mais jovem, menos seguro do que estava no baile, mais parecido com a voz vulnerável nas cartas do North Star. E eu estava me perguntando, como seria uma ação significativa? Se alguém quisesse mostrar que aprendeu algo, o que você gostaria de ver? Era uma pergunta tão típica do North Star, ponderada, genuína, focada no crescimento em vez da absolvição. Pergunte primeiro, disse Maya. Não assuma que sabe o que alguém precisa. Ouça quando ela disser, e então faça o trabalho silencioso da mudança, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo. Ethan assentiu lentamente. Pergunte, então espere. Não conserte, ouça. Exatamente. Um sorriso puxou o canto da boca dele. Você é muito sábia. Tive bons professores. Maya olhou para o relógio. Preciso ir trabalhar. Claro. Tenha um bom dia, Maya. Enquanto ela se afastava, Maya o ouviu chamar. Lá belo chaveiro, aliás. Ela parou e olhou para trás. Ele estava apontando para o pingente de vidro do mar pendurado em suas chaves, um pedaço de vidro azul fosco que ela encontrara em uma praia, no Maine, anos atrás. Era pequeno, alisado pelas ondas, bonito em sua imperfeição. Sea Glass, seu nome de correspondente. Obrigada, disse ela cuidadosamente. Os olhos de Ethan seguraram os dela por um momento mais longo que o necessário. Então ele sorriu e seguiu na direção oposta. O coração de Maya batia forte enquanto ela continuava em direção ao hospital. Ele teria reconhecido a conexão? Ele sabia quem ela era? O olhar nos olhos dele sugeria que ele poderia suspeitar, mas algo o impedira de dizer mais. Talvez ele estivesse aprendendo a esperar, exatamente como ela sugerira. Naquela tarde, Tasha encurralou Maya durante seu intervalo. Elas se sentaram na cafeteria do hospital com café e sanduíches, enquanto Tasha exigia cada detalhe do encontro de Maya com o menino rico. Ele notou seu chaveiro? Tasha levantou uma sobrancelha. Garota, isso não é aleatório. Homens não notam acessórios a menos que haja um motivo. Talvez ele seja apenas observador.
Ou talvez ele tenha andado pensando em vidro do mar por algum motivo. Maya, e se ele sabe? E se ele descobriu que você é sua correspondente? Maya vinha se perguntando a mesma coisa. Se descobriu, está sendo respeitoso sobre isso, me deixando controlar a situação. Isso é legal, na verdade. Tasha pareceu surpresa com sua própria admissão. Eu esperava que ele fosse mais insistente. Ele é diferente do que eu pensava. Ainda estou tentando descobrir se isso é real ou apenas boas maneiras. Tasha inclinou-se para a frente. O que seu instinto te diz? Maya pensou no jeito que Ethan olhou quando se desculpou incerto, mas sincero. As refeições anônimas para seus colegas de trabalho. O jeito cuidadoso como ele perguntou como seria uma ação significativa. Meu instinto diz que ele está tentando. Se isso é o suficiente, ainda está para ser visto. A quarta-feira trouxe caos ao hospital, uma colisão em cadeia na I-95 que encheu a sala de emergência de pacientes. Maya trabalhou em turnos duplos, coordenando a distribuição de quartos e chamando equipe extra. Ao anoitecer, ela estava exausta, mas orgulhosa. Eles haviam lidado bem com a crise, e todos que precisaram de ajuda a receberam. Ela estava indo para seu carro quando seu celular vibrou com um alerta de notícias. A manchete fez seu estômago embrulhar. Herdeiro de hotel corteja funcionária de hospital por imagem após incidente em baile beneficente. O artigo era cheio de especulações e fontes anônimas. Alguém fotografara sua conversa com Ethan do lado de fora do café e transformara isso em uma história sobre controle de danos. A peça sugeria que Ethan estava gerenciando sua imagem após uma ofensa não nomeada no baile da fundação. As mãos de Maya tremiam enquanto ela lia. Era exatamente o que ela temera ser transformada em um adereço na história de outra pessoa. Sua dignidade sacrificada por fofocas e cliques. Seu telefone tocou. Ethan. Maya. Acabei de ver o artigo. Sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Onde você está? Ela perguntou. No meu escritório. Por quê? Encontre-me na passarela do rio em 20 minutos, perto da entrada do parque. E Ethan? Sim? Não traga ninguém. Não ligue para seu assessor de imprensa. Apenas venha. O parque à beira do rio estava silencioso ao anoitecer, corredores e pessoas passeando com cachorros, aproveitando o ar mais fresco da noite. Maya encontrou um banco com vista para a água e esperou. Seu telefone não parava de vibrar com ligações e mensagens repórteres, amigos, até sua supervisora perguntando se ela estava bem. Ethan chegou exatamente na hora, levemente sem fôlego, como se tivesse pressa. Ele sentou-se ao lado dela, mas manteve uma distância respeitosa. Eu não sabia que alguém estava tirando fotos, disse ele imediatamente. Eu nunca pedi para essa história ser escrita. Eu sei. A voz de Maya estava cansada. Mas aconteceu mesmo assim. Alguém decidiu que nossa vida era o entretenimento deles. O que posso fazer? Maya apreciou que ele não tentasse imediatamente consertar tudo ou lançar-se em explicações. Ele estava perguntando exatamente como ela dissera para ele fazer. Primeiro, não emita uma declaração. Não negue nem confirme nada. Não me arraste para a máquina de mídia da sua família. Ethan assentiu. Ok. O que mais? Diga-me honestamente, você está tentando gerenciar sua reputação, sendo legal comigo? Porque se isso é sobre imagem, preciso saber agora. Ethan ficou quieto por um longo momento, observando uma família de patos remar na água escura. Não, disse ele finalmente. Isso não é sobre reputação. É sobre fazer melhor, ser melhor, querer provar para mim mesmo que posso aprender com meus erros. Para você mesmo, para mim mesmo, para você. Para pessoas como a Sra. Johnson, que trabalham para minha família e merecem uma liderança melhor. Ele virou-se para encarar ela. Maya, eu sei como isso parece. Sei que você tem todas as razões para duvidar dos meus motivos, mas isso não é uma campanha de relações públicas. Sou eu tentando descobrir como ser o homem que quero ser. Maya estudou seu perfil na luz que se esvaía. Ele parecia cansado, preocupado, humano de uma maneira difícil de fingir. O que você precisa de mim? Ethan perguntou. Como lidamos com isso sem piorar? Com cuidado, silenciosamente, sem fotos, sem declarações, sem gestos grandiosos que possam ser mal interpretados. Maya puxou o casaco mais para perto quando uma brisa surgiu da água. Se vamos. Seja lá o que isso for.
Tem que ser real, privado. Em nossos termos, não nos da internet. Seja lá o que isso for. Ethan repetiu suavemente. Maya percebeu o que ela implicara. Que poderia haver um isso para definir. Que ela estava aberta a descobrir. Quero dizer, se você quer provar que mudou, se quer me mostrar que seu pedido de desculpas foi real, então não pode ser uma performance. Tem que ser genuíno. Entre nós. Eu gostaria disso, disse Ethan. Muito. Eles sentaram-se em um silêncio confortável, enquanto a última luz desaparecia do céu. As luzes da cidade começaram a cintilar do outro lado da água, e Maya sentiu parte da tensão do dia sair de seus ombros. Posso te perguntar uma coisa? Ethan disse. Claro. O chaveiro. O vidro do mar. Isso significa algo especial para você? O pulso de Maya acelerou. Era isso o momento da verdade. Ele suspeitava. Talvez ele soubesse. Ela poderia acabar com a farsa agora, revelar tudo, forçar os dois à honestidade. Em vez disso, ela escolheu esperar um pouco mais. Eu o encontrei em uma praia no Maine, disse ela com verdade. Gosto de coisas que foram alisadas pelo tempo e pela experiência, tornadas bonitas por sobreviver a tempestades. Ethan assentiu lentamente. Isso é. É uma forma bonita de pensar sobre isso. E você? Tem algum amuleto da sorte? Coisas que te lembram de momentos importantes? Cartas, disse Ethan sem hesitar. Tenho uma coleção de cartas que me ensinaram mais sobre a vida do que qualquer livro, aula ou conversa. São de alguém muito sábio, alguém que vê o mundo com clareza. Elas me ajudaram a entender que tipo de homem quero ser. A respiração de Maya ficou presa. Ele estava falando sobre as cartas dela sobre Sea Glass, sem saber que estava falando com ela. Devem ser cartas muito especiais, disse ela cuidadosamente. São. A pessoa que as escreve. Nunca a conheci, mas sinto que conheço seu coração. Ela me desafia a ser melhor, a pensar mais profundamente, a me importar com coisas que importam. Ethan fez uma pausa. Espero um dia poder agradecer por-la pessoalmente. Maya sentiu lágrimas picar em seus olhos. A ternura em sua voz, a gratidão genuína. Este era o homem que vinha escrevendo para ela há 8 meses. Este era o North Star, escondido dentro do privilégio e do polimento de Ethan Verrill. Tenho certeza de que ela apreciaria isso, ela conseguiu dizer. Eles conversaram até as luzes do parque acenderem, sobre tudo e nada. Livros favoritos, memórias de infância, sonhos para o futuro. Maya se viu relaxando, rindo das histórias dele, compartilhando as suas. Longe de câmeras e expectativas, Ethan era engraçado, ponderado e surpreendentemente humilde. Quando finalmente voltaram para seus carros, ele parou ao lado da porta dela. Maya, sei que isso é complicado. A atenção da mídia, as circunstâncias de como nos conhecemos, tudo, mas eu gostaria de vê-la novamente. Adequadamente, sem fotógrafos, sem agendas. Apenas nós. Maya olhou para ele no brilho suave da luz da rua. Ela pensou em todas as cartas que trocaram, em todos os momentos de conexão que aconteceram sem rostos ou nomes. Será que isso poderia se traduzir em algo real e duradouro? Eu também gostaria disso, disse ela. Mas devagar, com cuidado, sem pressa, sem pressão. Devagar e com cuidado, Ethan concordou. Posso fazer isso. Enquanto Maya dirigia para casa, ela se sentia mais leve do que nos últimos dias. O artigo ainda a incomodava, a invasão de privacidade ainda doía. Mas algo mudara naquela noite, à beira da água. Ela vira além da superfície de Ethan Verrill e vislumbrado a alma do North Star. Agora ela só precisava decidir quando e como deixá-lo ver. Em casa, ela abriu o laptop e encontrou uma mensagem esperando do North Star. Querida Sea Glass, tive a conversa mais incrível esta noite. Com alguém que vê o mundo como você, com clareza, bondade, com uma sabedoria além de seus anos. Por um momento, senti como se estivesse falando com você, mesmo sabendo que isso é impossível. Isso me fez perceber o quanto quero conhecer lá algum dia. Não para substituir essas cartas, mas para adicionar outra camada a essa conexão que construímos, para ver se a pessoa por trás da Sea Glass é tão notável quanto imagino. Isso é algo que você algum dia poderia querer? Passar de cartas para algo mais? A bondade é clareza. North Star. Maya sorriu enquanto digitava sua resposta. Querido North Star,
Também tenho pensado nisso, sobre se as melhores cartas podem se tornar as melhores conversas, se corações que se conectam no papel podem se conectar pessoalmente. Acho que é possível, mas apenas se ambas as pessoas forem corajosas o suficiente para serem tão honestas cara a cara quanto são por escrito. Apenas se estiverem dispostas a deixar seus verdadeiros eus serem vistos, não apenas seus melhores eus. Talvez algum dia descubramos. C. Glass. Ela enviou a mensagem e se preparou para dormir, sua mente girando com possibilidades. O amanhã traria novos desafios, novas escolhas, mas nesta noite, pela primeira vez desde o baile da fundação, Maya sentiu-se esperançosa. A mudança era possível. O amor era possível. E às vezes, a pessoa que poderia partir seu coração também era a pessoa que poderia curá-lo se vocês dois fossem corajosos o suficiente para deixá-la tentar. A manhã de quinta-feira trouxe uma batida suave na porta do apartamento de Maya. Ela abriu e encontrou um entregador segurando um pequeno pacote com seu nome, mas sem endereço de remetente. Dentro havia um guarda-chuva simples azul marinho, com cabo de madeira e um bilhete escrito em uma caligrafia familiar. Para a próxima vez que chover, sem compromisso, devolva quando quiser e... Maya sorriu apesar de si mesma. Era um gesto tão típico do North Star, prático, ponderado, sem esperar nada em troca. Ela guardou o guarda-chuva perto da porta e foi trabalhar com um passo mais leve. No hospital, ela se pegou cantarolando enquanto organizava os arquivos dos pacientes. Sua supervisora, Drora Martinez, notou seu bom humor. Alguém está feliz hoje, observou ela. Namorado novo? Maya corou. É complicado. Os melhores geralmente são. Por volta do meio-dia, o celular de Maya vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Claire, irmã do Ethan. Podemos nos encontrar para um café? Prometo que não é um interrogatório de irmã estranho. Bem, não totalmente. C. Maya encarou a mensagem. Ela mal conversara com Claire no hospital, mas algo no humor honesto da mensagem a atraiu. Ela respondeu, ok, mas você paga. Elas se encontraram em um pequeno café perto do hospital, longe da área do centro onde repórteres poderiam estar à espreita. Claire esperava em uma mesa no canto, vestida de forma mais casual do que no hospital jeans, um suéter macio, seus cabelos escuros puxados para trás em um rabo de cavalo simples. Obrigada por vir, disse Claire, quando Maya sentou-se. Não tinha certeza se você viria. Quase não vim. Do que se trata? Claire estudou sua xícara de café. Meu irmão está diferente desde que te conheceu. Mais quieto, mais pensativo. Ele realmente ouve quando a equipe fala, em vez de apenas assentir educadamente. Isso é bom, certo? É maravilhoso. Mas também é novo, e eu queria ter certeza. Claire fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Queria ter certeza de que você sabe que ele está tentando mudar pelos motivos certos, não por causa da atenção da mídia ou da pressão familiar, mas porque ele genuinamente quer ser melhor. Maya apreciou a honestidade. Por que isso importa para você? Porque Ethan passou a vida toda performando, sendo o herdeiro perfeito, dizendo as coisas certas, encantando as pessoas certas. É exaustivo, e isso o fez esquecer quem ele realmente é por baixo de tudo isso. Claire inclinou-se para a frente, mas quando ele fala sobre você, ele soa como ele mesmo novamente, como o irmão com quem cresci antes que ele aprendesse a ser Ethan Verrill, futuro CEO, como ele era. Antes, Claire sorriu, curioso, sempre fazendo perguntas, sempre preocupado se estava fazendo o suficiente para ajudar as pessoas. Ele costumava tirar dinheiro de sua mesada para doar a abrigos para sem-teto. Ele dava aulas particulares para crianças no centro comunitário até nossos pais decidirem que ficava mal para a imagem da família. O coração de Maya apertou. Isso soava exatamente como o North Star, o homem que escrevia sobre querer importar, querer que sua vida tivesse significado além das margens de lucro e oportunidades de foto. As pessoas podem voltar a ser quem eram, disse Maya, cuidadosamente. Às vezes, elas só precisam dos motivos certos. Acho que você pode ser o motivo certo dele, disse Claire. Por isso, eu precisava perguntar, você está planejando partir o coração dele? A pergunta pegou Maya de surpresa. O quê? Ethan não faz nada pela metade.
Quando ele se importa com alguém, ele se entrega totalmente. E agora, ele está totalmente entregue a você. Se você não está falando sério, se isso é apenas curiosidade ou retribuição pelo que aconteceu no baile, por favor, diga a ele agora. Ele sobreviverá à rejeição, mas não sobreviverá a ser iludido. Maya pensou em todas as cartas, em todas as emoções honestas que o North Star compartilhara com ela ao longo de 8 meses. Claire estava certa, ele não fazia nada pela metade. Não estou tentando machucá-lo, disse Maya finalmente. Mas também não estou pronta para prometer para sempre. Ainda estamos descobrindo quem somos juntos. Claire assentiu. Justo. Apenas. Seja gentil com ele. Ele age com confiança. Mas por baixo ainda é aquele garoto preocupado que quer ter certeza de que está fazendo o suficiente de bem no mundo. Depois que Claire saiu, Maya voltou lentamente para o hospital. A conversa lhe dera uma nova visão sobre as camadas de Ethan, mas também aumentara as apostas. Se ele estava se apaixonando pela Seaglass, o que aconteceria quando ele descobrisse que eram a mesma pessoa? Ele se sentiria enganado, manipulado. Naquela noite, Maya encontrou outra carta, entregue por engano deslizada sob a porta de seu apartamento. O sistema de correio do prédio era notoriamente confuso, mas esta era a segunda vez que uma carta do North Star encontrava seu caminho diretamente para ela, em vez de passar pelo serviço de caixa postal deles. Ela encarou o envelope lacrado, seu nome escrito em sua caligrafia cuidadosa. Dentro estavam seus pensamentos mais privados, destinados a Seaglass, mas entregues a Maya. O simbolismo não passou despercebido por ela. A fronteira entre suas duas identidades estava ficando mais fina a cada dia. Ela guardou a carta na gaveta da cozinha, ao lado da primeira, ainda não aberta. Algumas verdades eram grandes demais para enfrentar sozinha. A noite de sexta-feira trouxe uma mensagem inesperada de Ethan. Você está livre amanhã? Gostaria de te mostrar uma coisa. Vista-se casual. E, Maya hesitou. Seu relacionamento, seja lá o que fosse, vinha se movendo em pequenos passos cuidadosos. Um gesto maior parecia arriscado, mas sua curiosidade venceu. Ok. Mas se isso for alguma coisa pública elaborada, eu vou embora. Prometo que não é. Apenas nós. No sábado à tarde, Ethan pegou Maya em um sedã modesto em vez do carro de luxo que ela esperava. Ele estava usando jeans e uma camisa social simples, parecendo mais relaxado do que ela jamais o vira. Para onde estamos indo? Maya perguntou enquanto dirigiam pelo centro de Boston. Você vai ver. Confia em mim? Maya olhou para seu perfil enquanto ele navegava no trânsito. Estou trabalhando nisso. Eles dirigiram até o porto, estacionando perto de uma pequena marina cheia de veleiros e barcos de pesca. Ethan a levou por um pier desgastado até onde um barco modesto balançava nas ondas suaves, nada chique. Apenas uma embarcação branca e limpa com detalhes em azul. Isso é seu? Maya perguntou. Do meu avô. Ele deixou para mim quando eu tinha 16 anos. Venho consertando desde então. Ethan ajudou-a a subir a bordo, sua mão quente e firme. Pensei que poderíamos sair por algumas horas, longe de câmeras, multidões e expectativas. O barco era pequeno, mas confortável, com uma cabine minúscula abaixo e uma simples área de assentos no convés. Ethan se movia por ele com facilidade prática, verificando cordas e ligando o motor. Isso não era uma performance ou uma oportunidade de foto, isso era pessoal. Enquanto eles saíam do porto em direção à Baía Aberta, Maya sentiu o estresse do dia derreter. A linha do horizonte da cidade ficava menor atrás deles, e o sol do final da tarde pintava tudo em tons de ouro e azul. Seu avô te ensinou a velejar? Ela perguntou, acomodando-se ao lado de Ethan no leme. Todos os verões até ele morrer. Ele costumava dizer que o oceano era o único lugar onde o dinheiro não importava, as ondas tratavam todos da mesma forma. Ethan ajustou ligeiramente o curso. Foi ele quem me ensinou que a bondade é clareza. O coração de Maya parou. O quê? Essa frase, a bondade é clareza, era o ditado favorito dele. Ele acreditava que quando você é verdadeiramente bondoso, não apenas educado, mas genuinamente cuidadoso, tudo se torna claro. Suas prioridades, seu propósito, o que realmente importa. O lema da família, a assinatura do North Star, tudo fazia sentido agora. Ele parece ter sido um homem sábio, Maya conseguiu dizer.
Ele era. Ele teria gostado de você. Ethan olhou para ela com um sorriso suave. Ele tinha uma queda por mulheres fortes que dizem o que pensam. Eles ancoraram em uma enseada tranquila enquanto o sol começava a se pôr. Ethan produziu um piquenique simples da geladeira do barco: sanduíches, frutas, garrafas de água, sem champanhe ou queijos finos, apenas comida honesta, compartilhada em um lugar bonito. Isso é adorável, disse Maya, observando a luz dançar na água. Obrigada por me trazer aqui. Obrigado por confiar em mim o suficiente para vir. Eles comeram em um silêncio confortável, observando aves marinhas mergulharem para pegar peixes e veleiros passarem à distância. Maya se sentia mais relaxada do que havia estado em semanas, longe do hospital e da cidade e de todas as complicações da situação incomum deles. Posso te perguntar uma coisa? Ethan disse, enquanto o céu começava a ficar cor-de-rosa. Claro, na noite do baile, depois que eu disse aquela coisa idiota sobre padrões para convidados. Para onde você foi? O que você fez? Maya considerou sua resposta com cuidado. Fui para casa, fiz chá, escrevi uma carta para alguém que sempre entende quando o mundo parece cruel. Uma amiga? Mais ou menos. Uma amiga por correspondência. Alguém que nunca conheci, mas que parece família. Maya mexeu no sanduíche. Às vezes é mais fácil ser honesta com estranhos do que com pessoas que conhecem seu rosto. Ethan assentiu lentamente. Eu também tenho algo assim. Alguém com quem escrevo, alguém que me desafia a ser melhor. Na verdade, eles têm me ajudado a descobrir como me desculpar com você. Sério? O pulso de Maya acelerou. O que eles disseram? Que ações importam mais do que palavras. Que desculpas de verdade são específicas e apoiadas por mudança. Que a confiança é conquistada em pequenos momentos, não em gestos grandiosos. Ethan olhou para a água. Eles são muito sábios. Espero conhecê-los um dia. Maya sentiu as lágrimas ameaçarem. Ali estava ele, dando crédito a ela por sua própria sabedoria, sem saber que era ela. A ironia era ao mesmo tempo linda e de partir o coração. Tenho certeza de que vai, ela disse suavemente. Quando for a hora certa. Enquanto o sol se punha, eles conversaram sobre tudo e nada. Memórias de infância, livros favoritos, sonhos para o futuro. Ethan contou a ela sobre as histórias do avô, a lealdade feroz da irmã, sua luta para equilibrar as expectativas da família com seus valores pessoais. Maya compartilhou histórias sobre a tia Lila, seu trabalho no hospital, seu amor por filmes antigos e tardes chuvosas. Ela se viu rindo do humor gentil dele, tocada pelo interesse genuíno em seus pensamentos e sentimentos. Quando a última luz desapareceu do céu, Ethan ligou o motor e os guiou de volta para o porto. As luzes da cidade cintilavam à frente como estrelas terrestres e Maya sentiu uma dor agridoce no peito. Ethan, ela disse, quando se aproximaram da doca. Sim, isso foi perfeito, real, sem fingimento, sem performance. Obrigada. Ele amarrou o barco e a ajudou a descer na doca. Obrigado por me dar a chance, por me deixar tentar ser melhor. Eles caminharam lentamente de volta para o carro dele, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. No prédio do apartamento dela, Ethan a acompanhou até a porta. Maya, ele disse, com a voz incerta. Ela se virou para encará-lo, vendo algo vulnerável em sua expressão. Eu sei que isso é complicado. Sei que ainda estamos descobrindo as coisas. Mas eu quero que você saiba estar com você esta noite. Vê-la rir, conversar sobre coisas reais em vez de networking e negócios, pareceu como voltar para casa. O coração de Maya acelerou. A sinceridade em sua voz, a abertura em seus olhos, lembravam tanto as cartas do North Star que a semelhança era quase dolorosa. Para mim também, ela sussurrou. Ethan se aproximou, sua mão acariciando suavemente sua bochecha. Posso? Maya assentiu, e ele a beijou suavemente. Foi terno, sem pressa, cheio de promessa em vez de exigência. Quando se separaram, Maya sentiu-se tonta com as possibilidades. Boa noite, Ethan disse, pressionando brevemente sua testa contra a dela. Boa noite. Maya o viu ir embora antes de subir. Em seu apartamento, sentou-se à mesa da cozinha e pegou as 2 cartas não abertas do North Star. Era hora de encarar a verdade completamente. A primeira carta, datada de 3 dias atrás, estava cheia de remorso e esperança. Querida Seaglass,
Encontrei-me hoje com a pessoa que magoei. Eles foram bondosos o suficiente para aceitar minhas desculpas, mas sei que palavras são apenas o começo. Quero provar que meu arrependimento é real, que sou capaz de aprender e crescer. Tenho pensado no que você disse, que a mudança é uma escolha diária, especialmente quando ninguém está olhando. Quero fazer essa escolha todos os dias pelo resto da minha vida. Ser melhor não é apenas evitar erros, é escolher ativamente a bondade, ver as pessoas ativamente, trabalhar ativamente para entender e ajudar em vez de prejudicar. Não sei se algum dia serei digno de perdão, mas quero tentar. Bondade é clareza. North Star. A segunda carta era ainda mais reveladora. Querida Seaglass, acho que estou me apaixonando por duas pessoas, o que deveria ser impossível, mas de alguma forma não é. Há alguém que tenho conhecido pessoalmente, alguém forte, sábio e bonito por dentro e por fora. Estar com eles me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. E há você, minha companheira constante, minha bússola moral, a voz que me guia em direção à verdade, mesmo quando é desconfortável. É possível amar alguém que você nunca conheceu? É justo amar alguém, enquanto se pergunta se outra pessoa pode ser o amor da sua vida. Eu queria poder fundir esses dois relacionamentos de alguma forma, encontrar uma maneira de ter tanto a intimidade intelectual de nossas cartas, quanto a presença física da companhia real. Talvez eu esteja sendo ganancioso, querendo tudo, mas pela primeira vez na minha vida, consigo imaginar um futuro onde sou verdadeiramente feliz. O que você faria na minha situação? Bondade é clareza. North Star. Maya colocou as cartas na mesa com as mãos trêmulas. Ele estava se apaixonando por ela, ambas as versões dela, sem saber que eram a mesma pessoa. A situação estava se tornando impossível de manter. Ela abriu o laptop e começou a digitar. Querido North Star, o amor não é sobre escolher entre partes diferentes de si mesmo ou necessidades diferentes. O amor é sobre encontrar alguém que veja tudo em você, suas cartas e suas conversas, seus pensamentos e suas ações, seus erros e seu crescimento. Talvez a pessoa por quem você está se apaixonando e a pessoa para quem você escreve não sejam tão diferentes quanto você pensa. Talvez as qualidades que você ama em cada uma sejam, na verdade, reflexos da mesma alma, apenas expressas de maneiras diferentes. E se o universo estiver tentando te dizer algo? E se tudo estiver mais conectado do que você percebe? Acho que é hora de algumas verdades virem à luz. Você está pronto para isso? Seaglass. Ela apertou enviar antes que perdesse a coragem. Amanhã, ela teria que decidir se revelaria completamente ou deixaria essa dança linda e complicada continuar para sempre. Fora de sua janela, Boston brilhava na escuridão. Em algum lugar daquelas luzes, Ethan provavelmente estava lendo sua mensagem e se perguntando o que ela queria dizer. Logo os dois descobririam. Mas nesta noite, Maya permitiu-se esperar que o amor real, honesto, complicado, pudesse ser possível afinal. O domingo amanheceu cinzento e chuvoso, combinando com o humor nervoso de Maya. Ela mal havia dormido, pensando em sua mensagem para o North Star e no que sua resposta poderia trazer. Às 9 horas, ela dirigiu até a casa da tia Lila, precisando de sabedoria e conforto antes do que quer que viesse a seguir. Você parece estar carregando o peso do mundo, disse a tia Lila, envolvendo Maya em um abraço quente que cheirava a lavanda e café. Elas se acomodaram na varanda da frente com canecas fumegantes, observando a chuva suave regar o jardim da tia Lila. Maya contou a ela sobre o passeio de barco, as cartas e sua decisão de avançar em direção à verdade. Então você mandou uma mensagem para ele, basicamente dizendo: "Prepare-se para uma grande revelação", resumiu a tia Lila. Algo assim. E agora você está com medo. Aterrorizada. Maya puxou os joelhos contra o peito. E se ele se sentir enganado? E se ele achar que eu estava brincando com seus sentimentos? A tia Lila ficou quieta por um momento, observando as gotas de chuva se acumularem no corrimão da varanda. Querida, o amor não é um jogo, mas é uma dança. Às vezes você lidera, às vezes você segue, às vezes você pisa no pé do outro. A questão não é se você vai cometer erros, é se você vai continuar dançando apesar deles. E se ele parar de dançar? Então ele não era seu parceiro para começar. A tia Lila esticou a mão para apertar a de Maya. Mas pelo que você me contou,
Esse homem tem dançado com sua alma há 8 meses. Isso não desaparece só porque ele descobre seu nome. O celular de Maya vibrou. Uma mensagem do North Star. Querida Seaglass, sua mensagem de ontem à noite me manteve acordado. Tenho pensado sobre conexões e verdades e a possibilidade de que o universo tem tentado me dizer algo que eu estava cego demais para ver. Você está certa. É hora da honestidade, mesmo que seja assustadora. Tenho uma confissão. Acho que sei quem você é. Ou, pelo menos, espero que sim. O momento de nossas cartas, a sabedoria em suas palavras, a maneira como você vê o mundo, tudo aponta para alguém que tenho conhecido. Alguém que já mudou minha vida apenas por ser ela mesma. Se eu estiver certo, se você for quem eu acho que é, então preciso que você saiba. Cada palavra que escrevi para você foi verdadeira. Cada sentimento que compartilhei foi real. Descobrir sua identidade não mudaria o que construímos completaria. Estarei no salão de baile da Fundação Verrill hoje às 8 horas. A mesma sala onde tudo começou, mas desta vez será só nós. Sem multidões, sem câmeras, sem fingimento. Se você estiver pronta para a verdade, me encontre lá. Se precisar de mais tempo, esperarei o tempo que for necessário. Bondade é clareza. North Star. Maya encarou a tela, seu coração batendo forte. Ele sabia. De alguma forma, ele tinha descoberto, e em vez de confrontá-la ou se sentir traído, ele estava dando a ela a escolha de quando e como se revelar. Ele quer se encontrar hoje à noite, ela disse à tia Lila. Onde? No salão de baile onde tudo começou. Círculo completo. A tia Lila sorriu. Esse homem tem senso de poesia. Você vai? Maya pensou a respeito. Ela poderia continuar se escondendo, continuar fingindo, estender essa estranha vida dupla indefinidamente. Ou ela poderia ser corajosa, poderia confiar que o homem que lhe escrevera 8 meses de cartas lindas poderia ser capaz de entender por que ela se escondera. Sim, ela disse. Eu vou. O resto do dia passou num borrão. Maya trocou de roupa 3 vezes, decidindo-se por um vestido azul simples que a fazia se sentir confiante, mas não muito arrumada. Ela praticou o que poderia dizer. Depois decidiu que a espontaneidade seria mais honesta do que discursos ensaiados. Às 7h30, ela estava do lado de fora do salão de baile da Fundação Verrill, o mesmo hotel grandioso onde sua dignidade havia sido desafiada apenas dias atrás. Esta noite, o espaço estava escuro, exceto por algumas luzes de segurança, os pisos de mármore refletindo seus passos nervosos enquanto ela entrava. O salão de baile estava vazio e ecoante, tão diferente do baile lotado. Ethan estava perto da parede do fundo, onde o lema da família estava gravado em letras elegantes. Bondade é clareza. Ele usava jeans escuros e uma camisa social branca, sem smoking ou roupa formal. Apenas um homem esperando pela verdade. Ele se virou quando ouviu seus passos, e o sorriso que surgiu em seu rosto foi brilhante e aliviado. Eu esperava que fosse você, ele disse suavemente enquanto ela se aproximava, mas tive medo de presumir. Maya parou a alguns metros dele, seu coração acelerado. Há quanto tempo você suspeitava? As peças começaram a se encaixar depois de nossa primeira conversa no hospital. O momento, a sabedoria em suas palavras, a maneira como você pensa sobre perdão e mudança. Mas foi o chaveiro de vidro do mar que realmente me fez questionar. Por que você não disse nada? Ethan se aproximou, seus olhos gentis. Porque você precisava me contar quando estivesse pronta. Porque você havia sido magoada e precisava controlar quanto de si mesma compartilhava. Por quê? Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Porque eu queria provar que poderia ser paciente, que poderia ouvir em vez de exigir respostas. Maya sentiu as lágrimas começarem a cair. Eu deveria ter te contado antes. Eu deveria ter... Não. Ethan esticou a mão para tocar seu rosto, seu polegar enxugando suavemente uma lágrima. Você deveria ter feito exatamente o que fez. Você precisava ver quem eu realmente era, além das cartas. Você precisava saber se minhas ações cotidianas poderiam corresponder às palavras que escrevi para você. E correspondem. Você me diz, o que você viu esta semana? Maya pensou nas refeições anônimas para seus colegas de trabalho, na visita discreta ao hospital,
na simples desculpa sem desculpas. A maneira como ele perguntou o que ela precisava, em vez de presumir que sabia. O passeio de barco gentil, sem câmeras ou agenda. Eu vi alguém tentando se tornar o homem sobre quem escrevia nas cartas, ela disse. Alguém aprendendo a viver seus valores em vez de apenas escrever sobre eles. O sorriso de Ethan era suave e maravilhado. Maya, Seaglass, minha sábia e linda amiga por correspondência, que se tornou muito mais. Você está com raiva por eu ter escondido quem eu era? Raiva? Maya, você me deu o maior presente da minha vida. Você me deixou me apaixonar primeiro por sua mente, seu coração, sua alma. Você me fez conquistar o direito de conhecer seu rosto. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor. A maioria das pessoas se apaixona por superfícies. Nós nos apaixonamos pela verdade. Maya riu através das lágrimas. 8 meses de cartas, e você nunca suspeitou? Parte de mim se perguntou, especialmente depois que começamos a passar tempo juntos. A maneira como você pensava sobre as coisas, como formulava ideias, parecia tão familiar, mas eu me convenci do contrário. Quais eram as chances? Em uma cidade de milhões, nos encontramos 2 vezes, disse Maya, através de cartas e através da dor e da cura. Talvez isso não seja coincidência. Talvez seja destino. Ethan colocou a mão no bolso e tirou um pequeno pacote embrulhado. Trouxe algo para você. Dentro havia uma corrente de prata delicada com um pingente, um pequeno envelope com uma pedrinha azul que parecia vidro do mar. Por todas as palavras que compartilhamos, ele explicou enquanto aprendia em volta de seu pescoço, e por todas as palavras que ainda temos para escrever. Maya tocou o pingente, sentindo seu peso contra o coração. Ethan, preciso que você saiba, cada carta que escrevi foi honesta. Cada sentimento que compartilhei foi real. Eu não estava brincando ou testando você. Eu só estava me protegendo. Eu sei, e sou grato por você ter confiado em mim o suficiente para me deixar entrar, mesmo que lentamente. Ele envolveu seu rosto com as 2 mãos. Maya, eu te amo. Amo a Seaglass que me desafia em cartas e amo a Maya que me perdoa pessoalmente. Amo tudo em você. Eu também te amo, sussurrou Maya. Ambas as versões de você. O North Star, que escreve verdades lindas, e o Ethan, que está aprendendo a vivê-las. Quando ele a beijou, pareceu voltar para casa e começar uma nova jornada ao mesmo tempo. Todas as cartas, toda a incerteza, todo o medo se dissolveram em algo simples e claro: amor. Eles se separaram lentamente, testas se tocando, respirando um o cheiro do outro. Então, o que acontece agora? Maya perguntou. Agora continuamos escrevendo um para o outro. Nomes reais desta vez, mas os mesmos corações honestos. Ethan sorriu. E agora podemos tomar café da manhã juntos e brigar pelo jornal e aprender todas as pequenas coisas diárias que tornam o amor real. Coisas diárias? Como você gosta do seu café. Se você rouba os cobertores, se canta no chuveiro. Seus olhos brilhavam com possibilidade. Todos os momentos belos e ordinários que fazem uma vida juntos. Maya pensou em sua conversa com a tia Lila sobre o amor ser uma dança através de erros, crescimento e escolhas diárias. Eu gostaria disso, ela disse, mas devagar, com cuidado, construindo algo real em vez de correr para algo que pode não durar. Devagar e com cuidado, Ethan concordou. Temos todo o tempo do mundo. 3 semanas. Depois, Maya estava no café da Tasha depois do horário de fechamento, observando sua melhor amiga interrogar Ethan com a minúcia de uma detetive. Tasha insistira nesse encontro, alegando que precisava interrogar o homem que roubou o coração de sua garota. Então você está me dizendo, disse Tasha, limpando o balcão com lentidão deliberada, que vocês 2 foram amigos por correspondência por 8 meses sem saber? Isso mesmo, respondeu Ethan pacientemente. Ele já havia respondido essa pergunta de 3 maneiras diferentes, mas Tasha não era nada senão minuciosa. E a noite em que você a insultou naquela festa chique, você foi para casa e escreveu para ela sobre se sentir mal? Sim. E ela escreveu de volta dando conselhos sobre como se desculpar com ela mesma? Essencialmente sim. Tasha balançou a cabeça. Isso é, ou a coisa mais romântica que já ouvi, ou a mais ridícula. Ainda não decidi qual. Maya riu de seu lugar no banco do balcão.
Não pode ser os dois? Acho que sim. Tasha estudou Ethan com olhos afiados. Mas aqui está o que eu quero saber: o que acontece quando a novidade passa. Quando ela está de mau humor por causa de um plantão duplo e você está estressado com coisas de negócios. Quando a vida real fica bagunçada. Ethan considerou a questão seriamente. Então escrevemos cartas um para o outro. Lembramos o que nos uniu: em primeiro lugar, o desejo de sermos pessoas melhores, de amar honestamente, de escolher a bondade mesmo quando é difícil. Boa resposta. A expressão de Tasha suavizou levemente. Mas, se você magoá-la de novo, responderei a você, Ethan completou. Eu sei, e responderei a mim mesmo, o que é pior. A porta do café tocou quando Claire entrou, sacudindo a chuva do guarda-chuva. Ela se tornara parte regular de seu pequeno círculo, seu humor seco e lealdade feroz, conquistando até a aprovação relutante de Tasha. Desculpe o atraso, disse Claire. O trânsito estava horrível. Como vai o interrogatório? Ele passou, anunciou Tasha. Por pouco. Elogio alto vindo da Tasha, disse Maya, deslizando do banco para abraçar Claire. Enquanto se preparavam para sair, Maya notou uma figura familiar passando pela janela. Vanessa, a ex-namorada de Ethan, passando rapidamente sem olhar para dentro. Ela estivera conspicuamente ausente de eventos sociais ultimamente. Seu comentário habitual na mídia, substituído pelo silêncio. Ela, na verdade, tem sido compreensiva com tudo, disse Claire, seguindo o olhar de Maya. Acho que ela percebeu que o jogo de aparências acabou quando vocês dois escolheram privacidade em vez de publicidade. Lá fora, a noite de outubro estava fresca e clara. Maya e Ethan caminharam de mãos dadas pelas ruas tranquilas de seu bairro, sem pressa, aproveitando o simples prazer de estarem juntos sem escrutínio ou agenda. A Tasha gosta de você, disse Maya, enquanto paravam em uma esquina. Do jeito dela. Estou honrado. Eu estava genuinamente aterrorizado. Maya riu. Ela quer o meu bem. Ela tem me protegido por anos. De homens como eu? De homens que podem não ser dignos do meu verdadeiro eu. Maya apertou sua mão. Mas acho que você está se provando digno. Eles tinham levado as coisas devagar, como prometido. Jantares em restaurantes tranquilos, caminhadas pelo porto, filmes no apartamento de Maya com comida para viagem e silêncios confortáveis. Ethan conhecera a tia Lila, que o declarara um bom homem, aprendendo a ser melhor, o que era o maior elogio que ela poderia dar. Mais importante, eles continuaram escrevendo um para o outro. Cartas reais agora, assinadas com seus nomes reais, mas mantendo a honestidade e profundidade que os fizeram se apaixonar em primeiro lugar. Era uma maneira de garantir que nunca parassem de realmente se ver, nunca parassem de crescer juntos. Maya, Ethan disse quando chegaram ao prédio dela. Tenho algo para você. Ele tirou um envelope, não um e-mail, mas papel de verdade, caligrafia de verdade. Sua carta mensal chegou mais cedo desta vez. Maya sorriu e aceitou. Eles haviam decidido manter a tradição da correspondência escrita, uma carta por mês, não importa quanto tempo passassem juntos pessoalmente. Era a maneira deles de honrar o que os unira. Sobre o que é desta vez? Leia e descubra. Lá em cima, em seu apartamento, Maya se acomodou em sua cadeira favorita, enquanto Ethan fazia chá em sua cozinha. Ela abriu o envelope com cuidado, valorizando o ritual que mantinham. Querida Maya, tenho pensado em como as histórias começam e terminam. A nossa começou com dor e esconderijo, com palavras no papel preenchendo a distância entre dois corações solitários, mas acho que não é realmente onde começamos. Acho que começamos no momento em que você decidiu me perdoar, me dar uma chance de provar que poderia mudar. Acho que começamos quando você escolheu esperança em vez de segurança, amor em vez de medo. Amo a história que estamos escrevendo juntos, não perfeita, nem sempre fácil, mas real e honesta, e ficando mais forte a cada dia. Amo que estamos nos escolhendo todas as manhãs, que estamos construindo algo que honra tanto nossas cartas quanto nossas vidas. Mais do que tudo, amo que você confiou em mim com tudo de si, sua sabedoria e suas feridas, sua força e sua suavidade. Você me fez querer merecer essa confiança. Obrigado por ver quem eu poderia me tornar e me ajudar a me tornar ele. Bondade é clareza, e você é minha clareza. Sempre seu, Ethan. P.S.
Olhe na sua mesa de cozinha. Maya olhou para cima e encontrou Ethan observando-a da porta, o chá esquecido, sua expressão nervosa e esperançosa. Em sua mesa de cozinha havia uma pequena caixa de veludo. A respiração de Maya falhou. Ethan, eu sei que dissemos devagar. Sei que ainda estamos aprendendo os ritmos diários um do outro e as preferências de café da manhã. Ele se aproximou dela, pegando suas mãos nas dele. Mas, Maya, eu conheço seu coração há quase um ano. Vi sua força, sua bondade e sua sabedoria. Eu sei como você pensa, o que você valoriza e o que faz você rir. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ainda segurando suas mãos. Não preciso de mais tempo para saber que você é a pessoa com quem quero passar minha vida. Não preciso de mais provas para saber que você é minha melhor amiga e meu maior amor. Ele alcançou a pequena caixa. Maya Benton, Siglas, a mulher que me salvou de mim mesmo, você quer se casar comigo? Maya olhou para o anel simples, elegante, com uma pedra da cor exata de vidro do mar. Ela pensou em todas as cartas, todo o crescimento, toda a construção cuidadosa de confiança que os trouxera até aquele momento. Você tem certeza? Ela perguntou. Certeza mesmo? Porque casamento não são cartas, Ethan. São escolhas cotidianas e momentos comuns, e aprender a amar um ao outro, mesmo quando não estamos no nosso melhor. Tenho certeza, ele disse com firmeza. Eu quero as cartas e as escolhas cotidianas e os momentos comuns. Quero aprender seu mau humor matinal e suas músicas bobas favoritas e com o que você sonha quando dorme. Eu quero tudo isso, Maya. Tudo de você. Maya sentiu as lágrimas começarem novamente, mas estas eram diferentes, alegres, esperançosas, cheias de possibilidade. Sim, ela sussurrou. Sim, eu me caso com você. O anel se encaixou perfeitamente, capturando a luz da lâmpada como uma promessa. Quando Ethan a beijou, Maya sentiu o gosto de sal e riso e o começo do para sempre. Mais tarde, aconchegados juntos no sofá dela com chá frio e corações aquecidos, eles conversaram sobre o futuro. Um casamento pequeno com a família e amigos próximos, uma casa com espaço para uma biblioteca e um jardim. Filhos algum dia, que cresceriam sabendo que o amor era tanto palavra quanto ação, tanto carta quanto vida. Eu quero continuar escrevendo um para o outro, disse Maya, brincando com seu novo anel, mesmo quando estivermos velhos e grisalhos e soubermos cada pensamento um do outro. Principalmente então, concordou Ethan. Vamos escrever cartas de amor em cadeiras de balanço, combinando. Maya riu. O que vamos ter para dizer depois de 50 anos? Tudo. Obrigado por me escolher hoje. Tenho orgulho de como você lidou com aquela situação difícil. Você me fez rir quando eu mais precisei. Adoro ver você se tornar mais você mesma a cada ano. Essas são boas cartas. As melhores cartas, disse Ethan, são as que provam que o amor ainda está prestando atenção. Fora da janela de Maya, Boston brilhava com suas 1000 histórias de amor encontrado, perdido e reencontrado. Mas dentro de seu apartamento pequeno e aconchegante, 2 corações que se encontraram através das palavras planejavam uma vida de se encontrarem de novo, em cartas e na vida, nas dificuldades e na alegria, em todos os belos e comuns momentos que tornam o amor real. Maya pensou no que a tia Lila dissera sobre o amor ser uma dança através de erros e crescimento. Pensou nas palavras de Claire sobre Ethan escolher reparos silenciosos em vez de performances públicas. Pensou na proteção feroz de Tasha e em sua própria jornada de dignidade ferida para a confiança disposta. Mais do que tudo, ela pensou na primeira carta de North Star para ela, 8 meses atrás, sobre querer ser o tipo de pessoa que constrói os outros em vez de derrubá-los. Ambos haviam se tornado essas pessoas um para o outro e para o mundo ao seu redor. A bondade realmente era clareza. E na luz clara do amor escolhido diariamente, palavra por palavra e escolha por escolha, Maya conseguia ver um futuro tão brilhante quanto as luzes da cidade abaixo e tão infinito quanto as estrelas acima. Amor, ela aprendera, não era apenas o sentimento que unia 2 pessoas, era a decisão de continuar escolhendo um ao outro, de continuar crescendo juntos, de continuar escrevendo a história de suas vidas com honestidade, esperança e fé no que poderiam se tornar. E essa era uma história que valia a pena contar, valia a pena viver,
valia a pena guardar uma carta um dia de cada vez. Fim.